Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira da quinta semana da Quaresma, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos aqui Jesus Cristo tentando, Ele sempre tentava, quando estava com os judeus, dar os ensinamentos. Tentando não, ele dava, mas parecia que era em vão, porque a dureza do coração daqueles homens não permitia. E olha que bonito que Jesus vai dizer aqui: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E veja, os judeus tão fechados, tão orgulhosos, tão se achando os conhecedores da palavra da verdade, não conseguiam entender que Jesus estava falando da vida eterna. Era isso. Não fala dessa morte, dessa vida que se acaba, não. Jamais verá a morte. E ele fala da presença em Deus, não da morte, da condenação, porque depois da nossa morte, nós temos duas situações. Uma delas é claro, nós somos seres eternos. E duas situações porque ou nós vamos passar a nossa eternidade com Deus, que é o céu, ou nós vamos passar a nossa eternidade distante de Deus, que é o inferno por si só. E não precisa nem saber se vai ter fogo, não precisaria nem disso, porque saber que vamos passar a eternidade distante de Deus, não há inferno maior que esse. E lógico, o inferno onde é o ódio, há todo o rancor, tudo, imagine. Então era isso que Jesus estava querendo dizer para aqueles homens: guardem as minhas palavras, pratiquem as palavras, vivam o Evangelho e jamais vocês morrerão. Jamais morrerão, porque é isso. A carne, a palavra vai dizer, do pó viemos, ao pó voltaremos, mas o Espírito que vem de Deus volta para Deus. Esta realidade, esta matéria, ela é passageira, vai se acabar com o tempo, e isso é certo para todos nós teremos aqui a morte nessa vida, mas o nosso espírito ele é eterno, e o nosso espírito jamais morrerá, é para que nós tenhamos essa vida eterna na presença, que é isso que Jesus quer dizer, que nós jamais veremos a morte se nós estivermos na presença de Deus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus, não só guardar, o guardar quer dizer, se guarda porque é algo importante quando nós guardamos, quando trancamos um cofre, por exemplo, é algo ali valioso. Então, se nós guardarmos a palavra como algo valioso e nós vivermos essa palavra, claro que nós estamos respondendo a esse chamado da vida eterna, estamos respondendo a esse plano que Deus tem para cada um de nós, porque é isso, Deus tem um plano para cada um de nós. Eu costumo dizer, não somos feitos para sermos pesos de papel, meu irmão, minha irmã.
Deus tem um chamado para você, Deus tem um sonho para você, Deus te deu dons, Deus te deu talentos para que você coloque aqui neste mundo já a serviço do outro, para que almas sejam salvas, para que almas encontrem essa verdade e possam jamais morrer. Esse é o nosso papel. E São Tiago vai dizer que todo aquele que ganhar uma alma, para o Senhor, que livrar uma alma do inferno, terá uma multidão de pecados apagados. Olha como Deus é misericordioso, olha como Deus quer a salvação de todos e para isso conta conosco. Então nós somos sim nesse mundo chamados a levar a palavra, a levar o amor, a levar o Evangelho. E as pessoas têm que ler o Evangelho na nossa vida, mais do que palavras. Vejam, os judeus conheciam, os judeus falavam, os doutores da lei pregavam, mas não viviam. Então, mais do que falácia, mais do que pregar, as pessoas têm que ver em nós, têm que ler na nossa vida o Evangelho. Tem que ler na nossa vida os gestos de amor, os gestos de misericórdia, os gestos de ajuda, quando nós nos esvaziamos de nós para ajudar o outro. É isso, meu irmão, só dessa forma nós poderemos ter a vida plena na presença do Senhor. Se nós guardarmos e vivermos a palavra do Senhor, não tenha dúvida. É certo essa misericórdia do Senhor que vai ver os nossos esforços, mesmo os pecadores, mesmo caindo, mesmo fracassando, mesmo fraquejando, mas com o desejo de guardar a palavra, caindo, mas levanta, vem na confissão. Aqui o santuário São Judas Tadeu é maravilhoso por causa disso. Todos os dias temos confissão à tarde, das 14 às 16, aos sábados confissão das 9 às 11. Então tem padres aqui para nos levantar ali através da absolvição, que não são eles, ali na persona Cristo é Deus, o próprio Deus que nos perdoa, que nos absolve. Então veja quantas graças nos são dadas para que a gente guarde a palavra. Caiu, claro, caía do homem, mas que a gente levante de novo arrependido, sacode a poeira, vai lá na confissão, fala: Senhor, eu estou arrependido, não quero mais fazer isso. Olha quanto isso agrada o coração do Senhor, e é dessa forma que a gente vai tomando posse dessa palavra, é dessa forma que a gente vai tomando posse desse projeto que o Senhor tem para cada um de nós, porque esse é o projeto do cristão, ser outro Cristo aqui na terra. E que o Cristo fez? Veio para disseminar a palavra, disseminar o reino de Deus, e é esse o nosso papel, disseminar também esse reino de amor, disseminar esse Deus de misericórdia. E aí as pessoas podem sim ler na nossa vida e falar assim: não, vale a pena, eu também quero seguir esse Jesus, e também com certeza eles guardarão a palavra e serão outros cristãos, outros Cristos nessa terra. Então, meu irmão, minha irmã, peçamos hoje essa graça de tomarmos posse desse plano que o Senhor tem para nós, tomar posse da palavra, vivê-la com a graça do Espírito Santo e deixar que Deus faça o resto, porque tudo é graça de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.